Retornar, então eu vou retomar aqui aquela ideia, né, que derivada da teoria da potência do ato, de que existe um ser que é eterno, composto de formas também eternas, né, que são uma espécie de um alfabeto da realidade, e essas formas se combinam, geram formas compostas que geram o mundo da complexidade, que é o mundo em que nós vivemos. Né? Isso em base, então, uma distinção entre o ser enquanto ser, né, e os fenômenos, o mundo da experiência, né? Que é uma distinção também importante em Heidegger, que é um outro filósofo que assim contribui para minhas reflexões, Martin Heidegger. Aqui a questão da diferença ontológica entre ser e fenômeno, né? Então, o ser contém os princípios, né, formas elementares, cujas infinitas combinações geram os fenômenos, que são aquilo que a gente tem acesso, né, empírico, né, pela experiência. Essas combinações estruturam o espaço-tempo, né? Nessa ideia, não dá para a gente pensar que já existe um espaço-tempo absoluto, como em Newton, né, e que os eventos ocorrem dentro desse espaço-tempo. Não, são os próprios, né, processos que vão engendrando o que a gente entende por espaço e tempo. Fenômeno é o que aparece para um agente consciente, né? Então, o fenômeno ele vai ser constituído por formas compostas, né? A gente não tem acesso às formas elementares, né? Apenas pelo pensamento, né? Na área de filosofia chamada metafísica, a gente procura, então, nas palavras de Platão, né, pela dialética, ascender ao que seria o mundo das ideias, seria as formas elementares, né? Certo? Então nós não percebemos as formas elementares, porque o processo de atualização é complexo, né? Por exemplo, o sistema vivo tem uma morfologia super complexa, né? Uma forma macroscópica contém um grande número de formações morfológicas micro e mesoscópica, né? A mesoscópica é entre o micro e o macro. Agora aqui, na terminologia de Heidegger, né, os fenômenos podem ser desvelamentos do ser ou revelamentos do ser, né? Aqui também se usa na filosofia da mente, né, a ideia de transparência e opacidade. O que significa isso, né? Nós podemos, através da nossa experiência sensível, né, ter uma vivência, né, do ser, né, por exemplo, a gente sentindo o perfume de uma flor, né, isso é uma forma, né, complexa que nos dá acesso, né, ao que seria a realidade última do ser, né? Agora, nós podemos também, em termos kantianos aqui, seria que o fenômeno pode, termos, digamos assim, anti-kantianos, né? O fenômeno pode dar um acesso ao número, uma coisa em si, a forma, porque são formas, né? Existe uma forma em si e uma forma para nós. Essa forma para nós pode nos dar pistas sobre a forma em si, que é né, do ser. Mas o que mais acontece, né, é que haja uma opacidade, ou seja, revelamentos. Aqui vem a ideia, né, de representação. Aqui nós temos uma situação presencial, né, nós estamos na presença, né, do ser. Aqui nós estamos representando, né, então a crítica que se faz na metafísica pós-moderna à filosofia moderna, que a filosofia moderna é a filosofia da representação, né? Então, por exemplo, no ensino médio, né, a gente aprende assim, nome das espécies animais, nome dos elementos químicos, né? E são representações. Uma coisa é você sair no mato e ver um tatu, outra coisa é você estudar o nome científico do tatu, certo? Mas a partir do período moderno, que é a crítica que o Heidegger faz, né, do esquecimento do ser, é que nossa cultura, né, ela deu prioridade para a representação, né?
Mas a representação ela não apreende, né, as qualidades próprias, né, do ser. Né? Aí a gente pode lembrar aquele discussão do Frank Jackson, né, da Amélia neurocientista. Né? A Amélia neurocientista ela tem acesso a todas as teorias, que são representações sobre como é que o cérebro funciona e processa as cores, etc. Mas ela não tem a experiência das cores, né? Porque ela tá dentro de ela vive dentro de um ambiente que só tem preto e branco, as outras cores, né? Não sei se vocês já discutiram aqui esse caso, não? É uma situação clássica, uma discussão clássica na filosofia da mente, né? Assim, que é mais ou menos assim: a Amélia sabe tudo teoricamente, sobre cores, mas ela vive num quarto preto e branco. Então, né, quando ela sai desse quarto, ela vê uma coisa que é vermelho, verde e tal, ela vai reconhecer, ela vai saber o que é, porque ela nunca teve a experiência sensível, né? Então, tem muitas interpretações dessa questão da Amélia neurocientista, né? Uma delas, eu acho que é essa, que as teorias científicas todas são representações, teorias filosóficas são representações, né? Só na vivência que a gente está na presença do ser, né? Na vivência. Na teoria, nós estamos no plano da representação. Então, isso, de certa maneira, gera, no meu ver, uma crise na educação, porque toda a nossa educação é uma decoreba de nomes, né? De representações, mesmo as equações da matemática são representações, né? E as pessoas têm pouca experiência qualitativa, né, das coisas, né? Então fica no plano da representação. Então isso foi uma conclusão em relação àquela a tudo que veio antes, né, na primeira parte da aula. E agora eu vou trabalhar com os 3 aspectos e depois eu vou retornar a essa questão aqui do presencial e do representacional, né? O Ben Shannon, que foi amigo nosso, ele falava, né, ele tem um texto sobre isso, presentation e representation, ele distinguiu o presencial e o representacional, né? E é algo, digamos assim, ecos de Heidegger, né? O Heidegger tem muitos outros problemas aí que eu nem vou mencionar, tá? Os 3 aspectos, né? O que é a matéria? A matéria, né, é tratada na física e química, né? Composta de partículas e tem forças elementares que atuam nessas partículas, né? Os elementos químicos da tabela periódica são formas já compostas, né, de partículas mais elementares, né? Nós temos podemos ir no mundo micro cada vez mais partículas cada vez menores, né? E os elementos químicos já são composições, né? H2O, 2 hidrogênio e oxigênio, já é uma composição, já é uma forma composta. A água já é uma forma composta, né? E mesmo o hidrogênio, que é o átomo mais simples, já é composto, porque ele tem um monte de partículas subatômicas ali, né? Dos prótons, nêutrons, e agora cada dia descobre uma outra aí que já tem um monte de nomes aí que a gente não sabe mais o que é, né? Mesons, férmions, eu já esqueci até o que é isso, mas tudo isso está no domínio da física, né? E isso aqui, ó, a energia gerando matéria. Isso aqui vem da equação de Einstein, né? E igual a mc2. A matéria é energia condensada. Se você divide a matéria no nível fundamental, você gera uma liberação de energia, né? Por isso tem uma bomba atômica. Tem a fissão e a fusão nuclear, né? Que liberam energia, porque a energia está condensada nas partículas. Você separa as partículas, libera energia. Então, a tabela periódica classifica os modos de combinação de partículas elementares
e temos as 4 forças físicas que regulam os processos materiais. Né? Na física não existe nenhuma outra força além dessas 4, que são gravitacional, eletromagnética, nuclear forte e nuclear fraco. Então, para estar no domínio da física, né, o pessoal que é fisicalista, tem que explicar tudo com essas 4 forças e com a tabela periódica, certo? E com as leis ecológicas. Mas aí já não são mais Não é física. física, isso não é física. Como diz o Turvey, saímos fora da física. Entramos para uma biologia. É outra coisa. Outra coisa. Fisicalismo não dá conta do recado. Precisa introduzir leis da vida. O fisicalismo não redutivo. Então, você, no fisicalismo não redutivo, inclui, né, Emergências. a emergência de fenômenos biológicos. Né? Aí que eu estava conversando com o Lembrando que pessoal. os físicos não gostam da biologia. O problema é o seguinte, né? Para o fisicalismo, ele vai querer... Eu sou física, eu sou filósofa, então eu entendo perfeitamente indispensável entender um fisicalismo não redutivo que contemple, na perspectiva dos sistemas complexos, os fenômenos da emergência, ou seja, de fenômenos que resultam de interações entre elementos, mas que não são redutíveis a nenhum dos elementos isoladamente. Aqui fica muito clara a diferença entre o fisicalismo não redutivo, emergentista, e o que eu estou propondo. Porque eu entendo assim, a matéria vem de energia, a informação vem de energia, a ciência vem de energia, certo? No fisicalismo não redutivo, nós temos a matéria que é a base e a informação vem da matéria e a ciência vem da informação com a matéria. Então é como se fosse uma seta aqui, certo? Então é diferente, né, Mariana? Concorda? Eu não estou enxergando. Não, aqui ó, eu estou propondo o seguinte, que a matéria vem de energia, a informação vem de energia, a ciência vem de energia, são formas de energia. Né? No fisicalismo, nós temos aqui o mundo material, materialismo não reducionista, mais fundamental. A informação vem da matéria, mas aqui, para mim, não tem uma seta da matéria para a informação está vindo da energia, a informação não está vindo da matéria. E mesma coisa a ciência. Matéria e energia não são... Aqui não, porque a energia é energia física, energia informacional e energia psíquica. São 3 energias derivadas da energia. A energia condensada, né, com a ação de ácido e tal, vira para matéria. Energia psíquica. É o que eu vou falar aqui, né? São ondas e tal, moduladas com amplitude, etc. Eu vou dar direitinho aqui a receita do negócio. Não é a mesma coisa que aqui, né? Então, matéria é isso aí, né? Só tem 4 forças físicas, então todos os processos físicos têm que ser explicáveis pelas 4 forças físicas, ou é gravitação. Por isso que na teoria da consciência fisicalista o pessoal fala tanto de eletromagnetismo, porque é a única que parece explicar alguma coisa no cérebro, né? Porque gravitação tem alguma coisa a ver com a fisiologia do cérebro? Muito pouco, só no sistema vestibular, né? A questão do equilíbrio. Nuclear forte e fraca só atua no núcleo dos átomos, não atua na rede neural, no tecido neural, então sobra só eletromagnético. Então, uma teoria fisicalista da consciência teria que basear na força eletromagnética e nos elementos químicos, né, que são os componentes de todo o mundo material. Mas na ideia do monismo neutro, de se trifurca em 3 aspectos, não, né? Você tem aqui a energia se condensando em matéria, mas a energia também se manifesta como informação e também como ciência. Agora, a informação, né? A informação, nessa visão assim, neo-aristotélica, né, seria uma forma composta que se transmite entre 2 ou mais sistemas dinâmicos, chamados fonte e receptor na teoria de Shannon, né? Corresponde à distribuição da energia no espaço, né? Se a gente for ver, então, a função de distribuição de Boltzmann, que foi o assunto do meu doutorado, né? A maioria estava na banca. Ele trabalhava aqui com um gás, né? Moléculas de gás dentro de um recipiente, certo? Então, por exemplo, pode ser gás hélio, né? Então, essa é a constituição material.
O que é a função de distribuição de Boltzmann? É uma função que vai relacionar a posição, o momento, quer dizer, a velocidade, né, e a direção da velocidade. Isso que vai possibilitar medir a entropia, certo? Então, não é só o componente material, se isso aqui é L ou se é o que é, né? É a posição no espaço. Então, a distribuição de posição, velocidade e direção de Osório, por exemplo, essa está indo para cá, essa está indo para cá. Esse conjunto de coisas que constitui a informação. Porque depois essa entropia do Boltzmann virou a entropia informacional, né? Alterada. Mas a ideia toda a teoria da informação é essa. Nós temos, né, a energia distribuída no espaço. Então você tem uma distribuição aqui mais uniforme, você vai ter maior entropia na termodinâmica. Uma distribuição, digamos que todas essas partículas estivessem num canto do recipiente, você tem menor entropia. Esse é o modelo de Boltzmann, né? Ele fez uma função matemática que descreve a evolução de um sistema desse aí no tempo, né? Aí nós temos um modelo de informação de McCulloch e Pitts, em 1943, que é a origem de toda a computação a partir de um modelo de funcionamento do neurônio. Então, aqui nós temos uma informação que é uma forma, né? É uma forma de distribuição, né, de valores no espaço. A teoria que está na base de toda a computação, ela é inspirada no neurônio, nos registros, né, de atividade elétrica de neurônio, em que o neurônio, no seu axônio, ele emite, né, um pulso elétrico que é interpretado, né, dessa maneira aqui, como está pulsando ou não está, certo? Então, quando você tem esses picos aqui, você considera que é né? Um número 1. E quando você não tem, é o 0, digamos. Então, é a digitalização. A concepção da informação digitalizada, né? Que seria um processador aqui, né? Um neurônio é um processador, ele está codificando a informação assim, tem pulso ou não tem pulso. E quando você considera no nível da população, de repente você vê que existem chamados casamentos de fase. Esse aqui está e esse aqui também. Então isso aqui na neurociência é chamado código de frequência e de fase, né? A informação ela está dessa maneira aqui. E isso que foi transposto para a máquina, né? Código binário, 0 ou 1, né? Isso então para um processador, né? Aqui cada um desse aqui é um processador. Agora nós temos depois a evolução disso, né, no modelo conexionista, em que nós temos vários nódulos, né? Então você tem aqui o input, output, vocês já viram isso aí, e aqui nós temos uma emergência interessante, né? Que é o seguinte, né? Você vai ter aqui, né, o input, aqui vai receber um sinal, vai passar para esse, esse aqui vai passar para esse, tá? E aqui tem o output. Nessas camadas internas, o que vai acontecer? Né? É colocada uma regra de aprendizagem. Então, se dois nódulos eles são ativados concomitantemente, aqui ó, casamento de fase, tá vendo? Né? Aqui tem um casamento de fase. Então, eles são ativados concomitantemente, reforça essa conexão. Então, o padrão de todas as conexões vai expressar a aprendizagem do sistema, porque a partir do momento que essas conexões estão reforçadas, ele vai responder com mais sensibilidade, com uma resposta maior, né, no estímulo do input, né, vai gerar um output maior a partir do momento que a conexão estiver reforçada, vai facilitar, né, o processamento. Então isso é toda a base da aprendizagem em rede neural.
Nesse caso aqui, a informação está distribuída nas conexões. E a Patricia Chatelain, me parece, foi a primeira, né, um livro dela, Neurofilosofia, de 96, né? Ela disse o seguinte, né, muita gente não sabe disso, mas ela que disse, isso é a representação. O padrão de conexão é a representação. Como é que uma rede neural representa alguma coisa? Pelo padrão de conexão. Hopfield já tinha falado isso antes dela. Mas na filosofia foi ela. O Jerry Fogel já criticou, já estudou essa possibilidade. Esse tipo de codificação aqui parece um código Morse, né? Esse aqui já é um outro nível de codificação pelas conexões, né? Então tudo isso aqui é só informação, né? Aqui também é um processo de... Quando você tem o reforço da conexão aumentando o peso, isso aqui é um modo como a energia, essa energia abrangente, né? Como ela está distribuída no espaço. Isso aqui é no espaço, né? E tem mais um detalhe aqui, né? Quando nós temos uma onda modulada por amplitude, isso tem no sistema nervoso, né? Nós temos a onda carregadora e moduladora. Então aqui está a situação. Então, não sei se vocês já viram, né? Como é que funciona o rádio AM. Aquele AM é um rádio antigo, né? Que tem bastante ruído. Você tem a onda carregadora, que é a onda que é a energia, onda de energia, evidentemente, que carrega o sinal. Então, aqui vai dar a faixa de operação da rádio, né? Não sei quantos MHz, né? 98 MHz. O que é isso? Ela é a onda carregadora. Nós temos uma onda de energia percorrendo aí o ar, né? Que está nessa faixa. Uma emissora está nessa faixa, a outra emissora vai estar em outra, certo? O que distingue uma da outra? O período, né? Que você vai contar a frequência por um período, né? Daqui da onda, né? Então, em 1 segundo tem tantas ondulações, né? Certo? Pela frequência que se distingue os canais de rádio. Isso, cada um está operando uma frequência, né? Aí tem depois aquelas tem toda, isso é até objeto de lei, né? Que as faixas de frequência são concedidas para diferentes, até para celular, né? E coisa. Aí tem o 4G, 5G. São ondas curtas, né? São outro tipo de ondas, São né? ondas... Agora, o que é importante a gente entender aqui? Eu falei errado aqui. A onda carregadora é essa aqui, tá bom? Essa aqui que vai dar a frequência que uma emissora trabalha, né? Rádio Cultura de Marília, não sei quantos hertz, né? Só que essa aqui não tem mensagem nenhuma, ela é uma onda redundante. Infelizmente não temos uma radiocultura em Marília. Mas poderia. A mensagem vai estar numa outra onda que vai recortar essa e vai formar esse tipo de um pacote. Aqui você vai ter a onda carregadora e a mensagem. Então, isso é muito importante, a modulação por amplitude. Ela é uma onda que vai carregar informação, porque, né, você tem a onda carregadora, que é uma energia, pura energia, e a informação vai estar no recorte da onda de... Aqui é um caso muito simples, tá? Porque ela está fazendo uma coisa aqui meio redundante também, né? Mas aqui pode ser bem complexo, aqui essas variações, essas chamadas modulações de amplitude. Isso aqui é amplitude, tá? Digamos, essa distância aqui, né, entre... Cristo é o vale. Hã? Em cima é Cristo e embaixo é vale. Sim, mas a distância aqui é uma amplitude. Aqui é uma baixa amplitude, aqui é uma alta amplitude, certo? Eu esqueci os termos. Certo? Então, por enquanto aqui,
é só informação, ainda não cheguei na sentiência, mas é o caminho para chegar na sentiência, segundo a abordagem que eu faço. O Alfredo, acho que em 1980 e pouquinho, o Jerry Fodor escreve um artigo muito interessante, teve 1000 réplicas aí, por que esse modelo de redes neurais é pífio em relação à noção de representação, porque uma propriedade fundamental da representação é a capacidade de generalização assim, forte, né? E essas redes não fazem isso. Mas a Deep Learning faz agora com a inteligência artificial e de Deep Learning está fazendo coisas aí incríveis, né? Mas não na generalização no sentido quase que de universalização, né? Por exemplo, que... eu concordo assim, que aí não vai ter o sentir, né? Aí é só processamento de informação, não tem o sentido, né? Acho que o que eu estou querendo dizer é isso. Agora, as capacidades informacionais são muitas, né? Isso aí agora com os novos modelos com várias camadas ocultas, aí você tem uma aprendizagem muito grande, um processamento sintático poderosíssimo, né? Que está mudando aí a comunicação humana, um monte de coisa, né? Chamada inteligência artificial generativa, large language models, etc, né? Então aqui é só um outro caso aqui, né? Aqui é a onda agregadora e a onda da mensagem que esculpe aquela ali, né? Então a transmissão radiofônica, por exemplo, ela vai estar tocando uma música. Como é que essa música está codificada? Ou como é que o locutor está falando lá, comentando política, está codificado nessa interação da onda da mensagem com a onda carregadora. Agora vamos entrar na sentiência, tá? Vai ficar um pouquinho complicado. Se vocês não entenderem, eu tento explicar. Se não conseguir, vou fracassar. A sentiência seria... Porque, você lembra que eu falei? A matéria é energia condensada, né, em partículas. A informação é energia distribuída no espaço, né? E a sentiência é um tipo de distribuição de energia no tempo, nem todo tipo, porque você tem, né, vários tipos que não geram a capacidade de sentir. Então, é um processo aqui que vai ter 3 fases para ter a sentiência, né? A informação a gente pode conceber naquela frase atribuída ao Bateson, né? É a diferença que faz a diferença. Então tem a primeira diferença e a segunda diferença. A primeira diferença faz a segunda diferença. Concorda? A primeira diferença é na fonte e a segunda é no receptor. O sentir é uma terceira fase. Não é nem a diferença na fonte, nem a diferença no receptor. É a reação do receptor, a diferença que a informação causou. Então, isso aqui está melhor detalhado aqui. Aí, com base nisso aí, eu proponho uma ciência chamada sentiômica. Fizemos uns artiguinhos sobre isso, né? Que seria o estudo científico, porque aqui na perspectiva de terceira pessoa, dos processos inconscientes, quer dizer, essas formas de onda, né, aqui no tempo, que geram sentimentos. Então, por exemplo, isso aí vai incluir muito, por exemplo, a música, né? A música trabalha com isso. A música é algo que acontece no tempo, são formas no tempo, né? Tanto que eu escrevi o primeiro artigo da sentiômica com o Vinícius Alves, que foi aluno aqui, fez o mestrado aqui, que é músico, né? O que é a música? A música trata dessas variações, né, de tonalidades e ritmos e timbres, etc., no tempo, né, gerando um sentimento. Esse processo não tem 3 fases, né? Informação na fonte, né, que seria a entropia, uma baixa entropia de Boltzmann ou uma alta entropia de Shannon, né? É uma diferença em relação ao estado basal, que na termodinâmica fala do estado de equilíbrio. Então, no estado de equilíbrio não acontece nada. Se você tem uma alteração em relação ao estado de equilíbrio, você tem uma diferença, né, em relação ao estado, e que gera informação, tá?
Essa informação, ela chega no receptor, aí não interessa o canal, né? Geralmente a questão do canal na teoria da informação é, falar, canal pode ser um fio, pode ser o ar, né? A onda propaga pelo ar. O canal físico não interessa, o que interessa é a relação, né? O certo isomorfismo que gera entre a fonte e uma parte, isomorfismo parcial entre a forma que é gerada a informação que é gerada na fonte e a informação que é recebida, né? A informação no receptor é a segunda diferença, é uma perturbação em relação ao estado basal do sistema receptor, gerando uma segunda diferença. E o sentido é a reação do agente à segunda diferença. Pois não. Alfredo, só uma pergunta. Esses que você está chamando processos inconscientes são processos corporais, né? Por que inconscientes e não corporais? Não, corporais e inconscientes. Pode pôr aqui, processos corporais inconscientes. O importante é que é o seguinte, você tem é tudo um processo dinâmico, né? Você tem na fonte uma variação em relação ao equilíbrio, isso gera um padrão de informação. Esse padrão de informação é recebido como uma perturbação que vai no receptor, vai tirar o receptor do seu estado basal, né, que é chamado homeostase, e vai jogar ele fora da homeostase. Aí o sistema vai trabalhar para voltar para a homeostase ou para atingir um outro estado atrator, um outro ponto de estabilidade, né? Porque isso é o processo adaptativo do ser vivo. Esse esforço do sistema para retomar a homeostase ou encontrar um outro estado atrator, vocês já viram o estado atrator aí, né? Esse é o sentir, esse é o processo do sentir, né? Então a informação ela perturba. É claro que a resposta à informação vai ser de acordo com o padrão da informação, né? Para cada tipo de informação, cada tipo de padrão, nós vamos ter uma resposta diferente. Mas sabe por que a minha pergunta, Alfredo? Veja se faz sentido. Quando você fala de processos inconscientes, referindo-se a processos corporais, num certo sentido, você está retirando a dimensão da corporeidade e da consciência. Não. Tanto os processos conscientes quanto os inconscientes são um sistema vivo, né? Um corpo vivo, né? Tá. Só que eles são distintos. Então você tem o processo inconsciente, é só a informação sendo processada no corpo vivo. De alguma maneira, a informação está sendo metabolizada, né? Ele se torna consciente quando tem essa reação para voltar ao estado atrator. Na verdade, a origem disso aí está no James Mark Baldwin, né? O psicólogo canadense que era seguidor do Darwin, e ele falou praticamente isso. Ele falou, só que ele associou essa reação, essa resposta aqui, com prazer e dor. Ele quis dizer mais ou menos o seguinte: todo ser vivo tem um processo adaptativo para continuar vivo, né? Então, há uma perturbação, a gente vai reagir. Se a gente está obtendo sucesso em retomar a estabilidade, a gente sente prazer. Se a gente não consegue, por exemplo, eu pisei no prego, meu corpo vai reagir, mas eu não vou conseguir evitar o prego estar lesando o meu pé. Aí eu vou sentir dor. Já me aconteceu. Você conseguiu evitar a dor? Não, de ter um prego no pé. É um exemplo forte, né? Não foi agradável. Não, parece que tem certas situações, quando a pessoa sofre um acidente assim, de carro, que a liberação de adrenalina, então ela suprime a dor por um instante, mas depois volta, né? Mas a ideia dele, que eu acho que é válida, é que o sentir tem uma função adaptativa, é uma função adaptativa, né? Está ligado à resposta ao estímulo. A resposta ao estímulo vai ser de acordo com o estímulo, né? Ô, professor. Oi. Como nessa questão da ciência, como seria uma pessoa em coma? Porque ela não teria reação, né? Então,
as ondas dela estão num padrão que não possibilita, né? Eu tenho artigos sobre isso, mas é mais ou menos o seguinte, vou tentar, eu não coloquei aqui na apresentação, mas eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, né? Porque a gente viu que as ondas têm 3 características, né? Frequência, amplitude e fase. Todas as ondas aí, o pessoal da engenharia acústica estuda. Quem trabalha com edição de som, né, no computador, vê lá, né, aquelas ondas. Não sei se vocês já mexeram com isso, Audacity, então, no sistema nervoso, existem frequências fisiológicas, funcionais, né? Então nós temos, por exemplo, as ondas teta, que são em volta de 7 Hz, né? Que são boas para a formação de memórias. O hipocampo, que é uma região ligada à formação de memória, trabalha em 7 Hz. Tem as ondas alfa, que são frequências mais altas, né? 40 Hz, etc. Elas são boas para percepção, para o sistema visual, trabalha de 40 a 90 Hz. Porque o estímulo visual tem mais velocidade, né? Tem mais necessidade de uma resolução temporal melhor. Tem onda alfa, beta, certo? Uma certa combinação dessas frequências, numa certa proporção, que um estudioso chamado Buzak, o maior expert em teoria de oscilações neuronais, ele sugeriu isso numa nota de rodapé do livro dele, que tem que ter uma certa proporção, tipo Fibonacci. Não sei se vocês conhecem. Fibonacci é do Leonardo da Vinci, né? Se não me engano. Não necessariamente. Não, é tipo. Eu fiz meus próprios cálculos, não é Fibonacci propriamente, mas é tipo. Porque você tem uma formulinha assim, né? Que mostra como tem que ser a distribuição dessas frequências para a pessoa estar acordada, alerta. E isso está relacionado com ondas de energia, de íons, de vibração de íons nos astrócitos. Isso é resultado científico recente, né? Então, se você está, por exemplo, dormindo sem sonhar, porque se tiver sonho é consciente, sono sem sonho, predomina a onda delta, que é 3 Hz. A onda de 3 Hz, ela não possibilita a proporção tipo Fibonacci, né? Geralmente, quando essa onda carregadora, essas frequências se referem às ondas carregadoras, né? Quando você tem um distúrbio nessa proporção, perde a consciência. Então, na epilepsia acontece o contrário, acontece um aumento de amplitude muito grande na onda carregadora, né? Na modulação da onda carregadora. A pessoa também perde a consciência. E como é que eu faço aqui? Então, aí que está, para ter consciência em termos neurofisiológicos, tem que ter uma certa proporção entre as ondas, entre as frequências das ondas e também certos parâmetros de modulação por amplitude. O que acontece quando a gente está dormindo sem sonhos e a gente acorda? Aumenta a amplitude, né? E muda também as faixas de frequência. É uma coisa combinada, né? Quando você está dormindo sem sonho, onda delta, 3 Hz. Você acorda, começa a ter também ondas, né, alfa, beta, 11 Hz, 12 Hz, né? E também porque trabalha junto essas frequências, que são frequências principalmente de campos eletromagnéticos de neurônio, trabalha junto com as ondas iônicas, químicas dos astrócitos. Então, quando a gente acorda, as duas coisas acontecem junto, né? Você está dormindo sem sonhar. Se você está sonhando, já tem ondas de mais de 3 Hz, ondas de alfa,
beta, né, de 12, 20 Hz, né? Quando você está dormindo sem sonhar e você acorda, muda o espectro de frequências, né? Porque aí você chega naquela combinação tipo Fibonacci, em que você tem, né, um espectro que o importante de ser Fibonacci é isso, que o comprimento de uma é o dobro da outra mais um tantinho, é a mesma fórmula. Então você tem tipo 2, 7, 13, 20, 18, 20, depois, quer dizer, as faixas de frequência, elas são numa proporção fixa entre elas, né? E tem o aumento de amplitude, né? Que é uma coisa assim recente que eu acho que deveria estar tendo mais impacto na neurociência, é que quando a gente passa do sono sem sonho para vigília, né? A gente acorda, essas ondas iônicas dos astrócitos, elas aumentam de amplitude. Isso é visível, né? Tem artigo que publicou vídeo disso em material suplementar. E o que é o fator imediato que gera isso? É o que eles chamam de, eu não sei em português, mas é um tipo, um pacote de lactato, que é um tipo de energia um pouco diferente da glicose, né? Quer dizer, então tem um suprimento de energia para isso acontecer, né? Aí a gente acorda. Então, a sentiência que nós estamos falando aqui está ligado com isso. Quando você acorda, você está sentiente, você está sentindo. Se você está dormindo, né, e sei lá, tem exceções a isso, né? Mas você está dormindo, passa uma moto na rua, você não ouve, você não sente, né? Porque sentir é sentir som, sentir gosto, sentir, né? Toda a percepção é ligada ao sentir, né? Porque eu falei que é exceção porque tem casos assim bem documentados, né? De mães que estão com criança pequena, que a criança chora, a mãe está dormindo no sono profundo e a criança chora e a mãe acorda. Porque já tem uma sensibilidade inconsciente que a mãe já está, né, ligada na criança. Eu usaria outra nomenclatura, mas é isso. Né? Mas o que acontece quando a gente está dormindo, está com ondas de 3 Hz na faixa delta, né? Você não está sentiente, você não está sentindo, né, as coisas. As coisas estão acontecendo, mas você está recebendo a informação, o sinal, mas você não está, o seu tímpano está vibrando com o som que está da moto na rua, mas você não está sentindo aquilo. Quando você acorda, você sente. Mas quando a gente, por exemplo, eu estou lendo, pode muitas vezes, se for algo interessante, passar um tanque e eu não escuto, e eu estou consciente. Isso aí é chamado atenção, né? Para você usar a atenção e estar sentindo, né, atribuindo significado para o texto que você está lendo, porque você pode estar assim, só passando o olho sem, né, você está prestando atenção e está captando ou interpretando, né, o significado para você daquele texto, você tem que estar sentiente, né? Você está com esse aparato biológico da sentiência está funcionando, tá ligado. Se você estiver dormindo, por exemplo, se você tiver desviar o foco da atenção, você perde essa capacidade, né? Você está lendo uma poesia, mas você está pensando em outra coisa, você não vai sentir a poesia, né? O impacto dela para você, né? Então, um agente artificial como o robô humanoide satisfaz essas 3 condições. Não! Tem informação da fonte que está lá, o 2 também, e o 3 é a reação do agente da segunda diferença. Sim, mas essa reação, ela é tornada possível por aquela atividade toda que eu falei aqui. Você tem os ritmos, com uma proporção tipo Fibonacci entre os ritmos das ondas
chamadas oscilações neuronais, né? São potenciais de campo local. E você tem uma modulação por amplitude dessa onda carregadora, né? Se essa amplitude for muito baixa, não tem sentiência, e se a amplitude for muito alta também não tem, que é o caso da epilepsia. A epilepsia aumenta muito a amplitude e a pessoa perde a consciência. Então tem que estar a amplitude numa faixa própria, né? E tem que ter a proporção entre as frequências para haver sentiência. O robô não tem nada disso, a máquina não tem nada disso. A máquina tem aquele sistema do McFly Pizza, né? A máquina tem essas duas coisas aqui, ó. Estamos falando em robôs humanoides que jogam tai chi, que jogam várias outras coisas extremamente bem moduladas. Ele só tem isso aqui e isso aqui. Ele só tem essas duas coisas aqui. Eles não têm essas outras coisas que eu falei. Tem robô que faz tai chi chuan? Infelizmente não faz muito bem porque não tem chi, né? Mas eles jogam capoeira, jogam muitas coisas agora, inclusive com risco de matar alguém num desses lances. Porque eles não tem esse jogo. Então eu estava querendo ver se o Alfredo incluía, porque ele satisfaz. Não, olha, isso aqui é reproduzido, isso aqui foi inspirado no neurônio, né? E foi reproduzido, né, na máquina. Isso numa máquina Código binário. de inteligência artificial tradicional. As novas agora, que incluem esses robôs humanoides... Só se colocar células humanas nesse robô humanoide que ele vai ter sentiência, células animais, né? Eu estou emocionado, torcendo para que não aconteça, mas me parece que da forma que está aí, esses robôs humanoides altamente sofisticados que jogam futebol e tudo, eles não tem sentiência nenhuma, porque não tem. Eu não coloquei aqui, mas eu disse, né, o que é preciso para isso aqui acontecer. Não é uma reação qualquer, tá? Vamos dizer assim, sentido é reação qualificada. Aí você precisa pôr esses dados. Tá, posso pôr, porque aqui eu não queria entrar nos detalhes que eu entrei, porque aí de repente a gente está discutindo neurociência aí complicada, né? Mas é uma reação qualificada, não é qualquer reação. E qual é a reação qualificada? Pelo que a gente sabe nos seres vivos, vai envolver essas coisas, faixas de frequências dentro de uma certa proporção e faixa de amplitude, né, modulação por amplitude das ondas, também em uma certa proporção. Agora, o robô não tem onda nenhuma, ele só tem 0 e 1. Não, esse é o robô tradicional, não os mais recentes que lidam com fenômeno de emergência e mais a interação entre eles em processo complexo gera muitas outras camadas. É diferente. Mas você tem muitas camadas da mesma coisa, não vai gerar sentiência, não é né? a mesma coisa. Se você pode pôr muitas camadas disso aqui, não vai gerar sentiência nenhuma. Você não tem uma onda química aqui. Você tem que ter essa onda de energia, ela é de íons. Sim, você tem que incluir na sua definição. Eu acho que a Eunice está falando de uma perspectiva ecológica. E você, num certo sentido, está focalizado numa perspectiva internalista. Sim, fisiológica. Internalista, eu diria, né? Então, eu acho que ali não tem, enfim, né? Não, eu acho que ele não está internalista, né? Acho que você está não, interação com o ambiente, eu falei do estímulo, eu aceitei o internalismo só por questões assim, para não complicar, né? Nós estamos... mas então, o sentido de uma reação qualificada, né? A exceção disso aí são os organoides cerebrais, porque eles são feitos com células da pele, né, humana. Eu tenho um artigo com isso, né? Tem um brasileiro aí que é famoso, que trabalha com isso, Elson Muotti. Ele pega a célula da pele e cultiva, porque a pele é do mesmo tipo de tecido do córtex, né? Embriologicamente falando, tem a mesma origem, né? Então, se você pegar a pele de uma pessoa e cultivar de uma certa maneira, você gera um minicérebro. Esse minicérebro, como ele tem
DNA humano, ele pode ser consciente. Eu acredito que vai ser. Aí um monte de questões éticas surgem, né? Agora, um robô feito de silício que trabalha com, né? O que basicamente é o 0 e 1 numa máquina? 0 e 1 o 1 é a corrente está passando, o 0 a corrente não está passando. Então você pega zilhões de 0 e 1, de corrente passando e não passando, isso não gera sentiência. Você tem que ter uma onda de energia modulada por frequência, amplitude, não sei o que lá, para você ter a sentiência que os seres vivos têm. Certo? Então a resposta seria essa. Bem, agora chegaremos na parte final da aula, 5 para meio-dia. A gente pode um pouquinho, né? Bem, então eu estou falando agora da última fase do meu trabalho. Eu acho que a última mesmo, né? Porque eu já não tenho mais criatividade para inventar mais nada. Mas a sentiômica seria uma ciência, né? Estudos científicos, processos inconscientes que geram sentimentos, né? Tá? E a qualiômica, que seria o estudo dos qualia, né? Seria uma parte da metafísica, na perspectiva de primeira pessoa, mas é diferente da fenomenologia, das qualidades conscientemente vivenciadas. Qual seria a diferença dessa proposta com a fenomenologia, Felipe? Vai ficar mais ou menos aqui. A fenomenologia, assim, de certa maneira, né, vem de Kant, né, que o fenômeno é algo distinto, né, da coisa em si, né, e tal. E com o Russell é meio complicado porque ele fala de voltar para as coisas mesmas. Mas que coisas mesmas? As ideias, na opinião idealista. Então, que a fenomenologia em Russell, ela é aquela variação idética, né, dos vários modos de aparência para achar a essência, que seria a ideia, né? A essência é ideal. Então ele está indo às coisas mesmas porque está indo para a ideia. Agora, aqui, o que é a realidade aqui? A realidade aqui, né? A realidade é isso aqui, né? Ou melhor, aqui a questão é diferente, né? Não é para a gente, por variações idéticas, variações de aparências, né? De como um objeto se apresenta, você identificar a essência do objeto. Aqui a questão é a seguinte: a partir das nossas vivências qualitativas, das qualidades conscientemente vivenciadas, a gente, pelo pensamento, na área da metafísica, a gente discutir ou tentar compreender o ser. Aqui que é mais heideggeriano, porque seria você superando, né, essa separação total entre número e fenômeno e número, né, de Kant, você pensando assim, como que através da experiência fenomênica, da consciência fenomênica, você experiencia qualidade, por exemplo, sons, né? Então, por exemplo, quem estuda música, né? Poxa. Quem estuda música, certo? A pessoa vai partir do quê? Vai partir de sons, né? De sons, de vários tipos de instrumentos, vários estilos musicais, né? Música clássica, música popular, jazz, rock, tudo. Então, isso aí é o plano do fenômeno. Aí a pessoa vai procurar, né, formar teorias da estrutura da música, tá? Ela está querendo, então, ascender ou retroceder, melhor dizendo, né, as formas elementares que geram a música, né? Então, aí, por exemplo, coisas assim, por exemplo, um acorde menor, ele é triste, né? Quer dizer, todo compositor, para conseguir fazer uma obra que mexe com as emoções das pessoas, com o sentimento das pessoas, ele trabalha com esses elementos. Ele quer, né, ele quer gerar um estado de euforia, ele coloca um ritmo alto, instrumentos estridentes e tal. Ele quer, né, gerar uma sensação assim de melancolia, põe um acorde menor, uma coisa mais piano, né? Então, a qualiômica seria o estudo dessas formas mais elementares que estão
subjacentes às qualidades que a gente, da nossa experiência. Então a gente pode, por exemplo, analisar como num filme, por exemplo, né, essas matrizes do sentimento, elas são usadas, né? O modo como é usada a câmera, como é usada principalmente a trilha sonora. A trilha sonora é equaliômica pura, né? Porque se escolhe, né, uma música, um som que vai induzir no espectador um sentimento em relação à cena que está, né, que as pessoas estão falando e está acontecendo, né? Até aqui nesse artigo aí da equaliômica com o Vinícius a gente cita, né, essa questão aí do... Tem um nome disso aí, quem trabalha com trilha sonora de filme. Mas bem, então a tese é essa, que as qualidades vivenciais são aberturas, as vivenciais, né? Não as representações, não as fórmulas matemáticas, o nome dos elementos químicos, não essas coisas todas que se estudam no ensino médio, no vestibular, não. Mas essas vivências, né? São aberturas para as formas elementares que se encontram no ser. Agora, mas a gente não... essas formas elementares, que corresponderiam às ideias de Platão, elas não são evidentes, né? É o pensamento que vai trabalhar, assim como quem estuda composição musical, por exemplo, né? Harmonia, tem outros nomes lá, né? Estuda, né, esses padrões mais básicos que estão gerando, né, as matrizes que geram as composições, né, que são aquilo que a gente tem, você ouve uma forma complexa, né, que é Quinta Sinfonia de Beethoven. Agora, quais são as matrizes geradoras da Quinta Sinfonia que o Beethoven usava, né? Pelo pensamento que a gente vai fazer. Oi? Professor, o senhor falou aí que o senhor fala de uma diferença entre a percepção e o pensamento. Não, a diferença entre o mundo fenomênico e o mundo do ser, né? Em Kant seria a coisa em si, né? O número. Essa diferença é clássica, né? Então, toda a nossa experiência é de fenômenos, certo? A gente não tem a experiência do ser. Mas, segundo essa abordagem, assim, por exemplo, o Heidegger diz que pode existir uma abertura, que chamou de aletheia, né? Ou verdade. Nessa experiência fenômeno, nós estamos presos nos fenômenos, mas não quer dizer que esses fenômenos estejam totalmente desvinculados do ser. A gente pode, pelo pensamento, né? Em Platão era pela dialética, né? A ascensão. A gente pode conceber essas formas mais elementares que geram, né? Que geram não, que estruturam, né? Que estruturam a nossa experiência qualitativa, né? Então a qualiômica seria esse estudo, né? Metafísica, porque você não tem como fazer um experimento científico sobre isso. Você vai fazer uma análise e procurar identificar esses padrões que estruturam aquilo que a gente está vivenciando, está sentindo, né? Então, por exemplo, quem trabalha com filosofia das emoções pode tentar, como muitos fazem, ver os principais tipos de emoção, como se relacionam, quais que se opõem a quais, né? Eu acho muito interessante no estudo aí do paladar, que tem o tetraedro do gosto, né? Alguém lembra o nome do cara que fez esse tetraedro? Porque você tem assim, o tetraedro do gosto é muito interessante, porque você tem de um lado aqui o doce. O doce tem três opostos, tem o amargo, o salgado, e qual que é o outro? Azedo. O azedo. Esse cara fez qualiômica, porque a gente não tem experiência desses padrões subjacentes, tem experiência no limão, você tem experiência do sabor do limão, aí você classifica com azedo, né? O açúcar, doce. Agora, o que seria de se pensar, se for pensar assim, um yin e yang muito simples, é que seria o oposto de doce, seria uma coisa só, mas tem três. Por que é isso? É o ser, é o ser das coisas. Então
eu acho um ótimo exemplo. Foi pelo pensamento que ele fez esse tetraedro, né? É um tetraedro que tem um polo e 3 opostos, né? O azedo, o amargo e o salgado. Então, o Goethe fez o ciclo das cores, né? É muito interessante que a partir disso aí, né, que toda essa tecnologia de monitores, usando, né, as 3 cores básicas, RBG, né? Red, Blue, Green. São as primárias. as 3 cores primárias. Não são as primárias. Não, Quais que são as primárias? Não, porque azul, o verde vermelho, não é primário. É azul, vermelho e amarelo. Essas E aí são o as padrão, primárias. é o padrão CMYK. Ah, tudo bem, vou acreditar em você. Porque fala RBG, não fala? RBG, porque o amarelo estaria na luz. Ah, E aí tá. vem- Obrigado pelo esclarecimento aí. E o verde. E o verde não é O verde verde secundário. é o azul com o amarelo. É. Pois é, mas eu acho que foi a partir de Goethe, né? Quem estudou isso, e identificou, essa pessoa fez qualiômica, quer dizer, ela está fazendo pelo pensamento você está chegando nos padrões mais básicos, né? Isso pode ser feito em vários níveis. Então, quem está estudando um estilo de pintura, né? Pelo estilo do Picasso, né? Quais são as estruturas básicas? Você levantou a mão? De certa forma, os chamados estruturalistas faziam isso também, mas na sociologia, antropologia, né? Quando falava de relações de parentesco aqui. Mas aí não é qualiômica porque não está estudando as qualidades, né? Está estudando fenômenos sociais. Mas é um tipo de estruturalismo isso aqui, né? Oi? Então, quando o senhor falou sobre a atenção, queria saber se ela tem uma equivalência com um conceito da física chamado sincronia, sincronização, em que duas frequências elas acabam se equivalendo à mesma frequência, e se a atenção seria mais ou menos isso, essa sincronia com... A sincronia oscilatória... atenção com sincronia. Né? A sincronia oscilatória na neurociência é a sincronia entre uma população de neurônios, né, que se considera, nós temos aí, sei lá, mais de 100 milhões de neurônios, né? Eles têm a equação de Hodgkin-Huxley, né? Quer dizer, você tem, pelos dendritos eles recebem sinais, eles depolarizam a membrana e geram através do axônio um pulso, que chama de potencial de ação, né? Esse processo, por algum motivo que ninguém sabe exatamente, há uma sincronia. A cada momento, digamos, desses 100 milhões de neurônios, você vai ter 10 milhões com casamento de fase. Isso é chamada sincronia. E essa sincronia que gera onda carregadora. Lembra que eu falei da onda carregadora? Como é que você tem, por exemplo, uma onda carregadora de 40 Hz? Porque você tem, sei lá, milhões de neurônios disparando com casamento de fase. Todos eles disparando ao mesmo tempo. 40 Hz quer dizer a cada 25 milissegundos. Eles estão juntos. Eles sincronizam. Depois eles dissolvem esse casamento de fase, vão sincronizar com outros. É muito dinâmico. Então, sincronia na neurociência é isso, é o que gera uma somatório de potenciais de ação que estão ocorrendo ao mesmo tempo, né? Isso tem a ver com a atenção, porque não é sinônimo de atenção, mas porque quando você está prestando atenção em algo, significa que esse estímulo está mobilizando muitos neurônios para atuar junto, formar chamada assembleia de Hebb. Não sei se ouviram falar, Donald Hebb que criou esse conceito de assembleia neuronal. Os neurônios estão trabalhando junto, né? Aí a partir de 1980 viram que eles estão trabalhando junto porque eles estão sincronizados. Eles se sincronizam. E o que faz eles sincronizar? É o estímulo. O estímulo recruta vias, né? Porque é como uma árvore que tem muitos ramos, né? O estímulo recruta vias e faz esses neurônios sincronizar. Aí você presta atenção naquele estímulo. Assim, é como se o estímulo cativasse a nossa atenção, mobilizando uma população grande de neurônios que entra em sincronia, né? E está processando aquele estímulo, né? Então, por exemplo, eu estou falando com você, Maria Eunice está ali, ela está no meu campo visual.
Mas como eu estou prestando atenção em você, meus neurônios estão mobilizados para te responder. E eu esqueci por um instante, quer dizer, eu estou vendo a Marionice no canto do meu olho, mas eu não estou prestando atenção nela. Né? Agora eu estou prestando atenção nela. Então é assim, né? Você tem um grande número de neurônios que estão dinamicamente mudando o foco através, né, de sincronizações, formando assembleias. Mas quem está prestando atenção é Alfredo, não os neurônios do Alfredo. Sim, aí você vai ter um processo que o Steve Grossberg chama de ressonância adaptativa, porque você vai ter esse bottom-up, que é a informação que está vindo de fora, né, o estímulo. E você vai ter o top-down, que é a sua história, aquilo que você tem na sua memória, aquilo que você gosta, que você não gosta, aquilo que você julga importante naquele momento e outras coisas que você acha que são secundárias naquele momento. Então, a atenção vai ser a junção daquilo que o estímulo está, que eu falei que o estímulo qual é o termo que eu usei? O estímulo agrega uma assembleia neuronal né, pela força do estímulo, que isso aí também é importante, mas não é só a força do estímulo, também é aquilo que vem da experiência passada da pessoa, que está na forma de conexões, um monte de... E nós temos aí os chamados neuropeptídeos, que seriam como hormônios do cérebro, né, que geram, por exemplo, a fome, né? A fome e a saciedade está ligado com neuropeptídeos. Então, se você está com fome e aparece um alimento na sua frente, sua atenção é atraída não só por causa do alimento, digamos, uma comida que você gosta, ou que você gosta de café, né? Mas não é só a força do café, é porque você está com fome. Agora, se você acabou de tomar 1 litro de café e põe uma xícara de café na sua frente, você vai sentir até náusea, né? Você. A consciência é singular, né? Mas então assim, então tem isso também, né? Tem o apelo do estímulo e o estado basal, o que a pessoa está, se ela está com fome ou se ela está saciedade. Se ela está com fome, quer dizer, tem lá um neuropeptídeo que está gerando um estado afetivo, emocional na pessoa. E quando ela tem a saciedade, ela libera um outro tipo de neuropeptídeo da saciedade. Então, a pessoa que tem um problema, que a produção desse hormônio da saciedade é baixa, essa pessoa come, nunca se sacia, né? Então, ela tem tendência à obesidade, etc. Aí já existe até medicamento para isso, né? Para cortar essa fome, suprindo artificialmente aquele hormônio e por aí afora. Bem, gente, é isso. Então, só completando aqui, nós percebemos, né, apenas a complexidade, né, das formas combinadas no mundo fenomênico, a concepção das formas elementares, valendo a experiência, é um trabalho da metafísica da consciência. Em Platão é a dialética, né? Em Husserl é a variação idética. Só que Platão e Husserl estão querendo chegar em ideias. E aqui nós estamos querendo chegar nas formas elementares do ser. Eu acho que a diferença não é muito grande, mas é diferente, né? Porque aqui nós estamos no vivencial, não no cognitivo. Isso que é importante, né? Nós estamos... A qualiômica está no plano das qualidades vivenciadas, né? Por exemplo, né, as emoções, as sensações, fome, sede, as cores, né, os sons, ou até o sentido da vida, mas é o que é vivenciado, não o que é representado. Em Aristóteles tem essa busca, né, no órgão, que ele fala das categorias. Ele fala, o ser se diz de muitas maneiras, né? Aí tem lá a lista das categorias, espaço, tempo. Então, ele já avançou também, né, para a gente entender os modos de ser, né? Mas só que para eles eram modos de uso do verbo ser. É um pouco chocante isso, porque o Aristóteles escreveu há
metafísica, os livros chamados de metafísica, né? Mas no órgão ele está falando só de uso da linguagem. Quando ele fala que o ser se diz de muitos modos, ele está falando da linguagem. Ele não está falando das categorias do ser enquanto ser. Mas já é um avanço nesse sentido. Então, aquilo que eu e outras pessoas chamam de metafísica pós-moderna, as vivências qualitativas, conscientes, presenciais, no aqui e agora, são considerados desvelamentos do ser. Então, como é que pelo pensamento a gente pode aprender assim, a estrutura da realidade? É através das nossas vivências, não é através das teorias, das representações, né? As teorias trazem um acesso indireto. Agora, tem uma diferença em relação a Heidegger, porque para Heidegger essa abertura ao ser está no pensar, na poesia, né? Embora, né, um texto do Heidegger que eu me baseei, ele fala do perfume de uma flor, né? É um livro que eu só encontrei em francês, né? Que chama Princípio da causa. Como é que é? É sobre Leibniz, né? Sobre a razão suficiente. Princípio da razão. Né? Tem em francês. Ele dá o exemplo do perfume de uma flor. Você não tem como explicar causalmente o perfume de uma flor. Você tem que ter experiência, né? De sentir o perfume da flor. Você vai saber o que é o perfume da flor só tendo contato presencial com a flor, né? Só que a gente vê que esse contato presencial, essa vivência, embora ele tenha até algumas palavras que ele forjou para isso, mas no final das contas, quando ele fala da leiteia, ele está falando mais do pensar, né? Talvez por influência da tradição, né? Do Platão, não sei, mas então tem essa diferença em relação a Heidegger, que seria pelo sentir que se dá abertura ao ser, e não pelo pensar. A representação do sentir constitui acesso indireto, né? Que seria o caso da Mary, neurocientista do artigo do Frank Jackson, que ela, né, como eu disse, ela tem acesso só a representações de cores, né? Além do preto e branco, e então ela não teria acesso ao que é próprio da cor, né? Ela tem só assim como quando a gente está, né, no ensino médio aí, os alunos estão expostos a um monte de teorias sobre um monte de coisa, eles não estão tendo experiência de vida nenhuma, praticamente, né? Só representação, acesso indireto, é muito limitado. Então, talvez isso aí sirva para a gente fazer uma crítica, né, da educação, né? Eu acho que seria uma boa utilidade, né? E a qualiômica serve também para a gente interpretar, né? Literatura, cinema, música, né? Todas as expressões assim, qualitativas, né? Da experiência humana. Bem, então agradeço, muito obrigado. Bom, obrigada. Obrigado. Quem tiver dúvida.